Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, pessoal do segundo ano. Tudo bem com vocês? Professor Neto aqui mais uma vez para darmos continuidade, retomarmos aí as nossas rotinas diárias de estudo e de atividades e enfim. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês e vamos começar, né? Vamos começar. Só deixa eu colocar aqui um cronômetro. O fato é, pessoal, dando continuidade ao tema da aula passada, nós falamos sobre blocos econômicos, vantagens e desvantagens dos blocos econômicos. Só que dentro desse tema, aliás, dentro desse tema não, o que engloba esse tema é justamente a globalização. Não temos como fugir da globalização num mundo globalizado. Não temos como fugir de questões sociais em um mundo em que vivemos em sociedade. Vocês compreendem isso? Como está intrínseco uma coisa a outra? Como uma coisa puxa a outra? Tem uma música do Tião Carreiro que fala isso, hein? Para quem gosta de sertanejo antigo, uma coisa puxa a outra. Mas, dito isso, vejamos como essa desigualdade acontece. Rousseau falou que a desigualdade tende a se acumular. Observe, o que ele quis dizer com essa frase em que a desigualdade tende a se acumular? Observe. Eu vou tocar num tema polêmico aqui, mas imagine assim. Pessoas que... Não, tem um polêmico não, vou dar uma ideia aqui. Pessoas que tiveram uma condição financeira ou social melhor do que outras, uma tendência, né, não quer dizer que vá acontecer, mas ela tem a tendência a ter uma condição de vida melhor, ou uma estrutura familiar melhor do que uma pessoa que não teve essas condições. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vamos imaginar um caso hipotético aqui de um pai que tem um problema com bebida ou com alguma coisa do tipo. A mãe também, digamos assim, não teve uma escolaridade tão boa. O filho acaba tendo uma escolaridade também pífia, ou mínima, ou propriamente dita, com não tanto qualidade quanto alguém de uma estrutura familiar melhor. Vocês compreendem que essa ideia de que a objetividade, de que a tendência é que aquela criança que nasceu numa família melhor estruturada, ela vai sobressair. E aí vem aquela falácia errônea de dizer da meritocracia. De que se você se esforçar, de que você lutar, você vai conseguir. Calma lá, calma lá. Imagina o seguinte exemplo, 2 alunos do 3º ano estudando para o vestibular. Um de família com um pouco mais de estrutura e o outro, infelizmente, nem tanto. E vamos colocar aqui em pratos limpos, onde a gente vai ter esses 2 alunos com a mesma vontade de estudar. Tá certo? Não estamos julgando a capacidade intelectual dos alunos, apenas a vontade e vamos colocar que a capacidade dos dois seja igual, seja a mesma. Capacidade de aprender, a facilidade, enfim. Só que o outro, ele tem os melhores colégios da cidade, ele tem na casa dele, nesse calor que estava fazendo, Goiânia é engraçado, tá até de ilusão, mas... Goiânia estava fazendo um calor. O outro tem um ar-condicionado no quarto que regula a temperatura, com internet facilitada, não sei o que lá, estudando para o Enem. E o outro não. Você não acha que o outro, o que está na estrutura familiar melhor, por mais que a vontade do que não tenha também seja a mesma, o que está na estrutura familiar melhor vai facilitar a vida dele? Compreende isso? Repare, o abismo social só aumenta. Só aumenta.
Essa quarentena veio só para mostrar isso. As pessoas estão, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. A galera não está entendendo mais nada. Quantas pessoas perderam os empregos? Quantos comércios fecharam nessa quarentena? E enquanto isso, o dono da Havan abriu uma nova loja. Não sei se vocês viram isso. Abriu uma nova loja com a galera da multidão assim na porta e ele batendo assim na porta. E a galera em plena pandemia. Estão compreendendo, pessoal? Estão compreendendo o que é o abismo social? E aí nos remete também à questão lá dos blocos econômicos que a gente estava comentando na aula passada, onde países ricos sempre tiram as vantagens dos países ditos mais pobres. Compreende? Sempre tiram vantagem. Vantagem em quê? Vantagem comercial, vantagem política, né? Porque esses países colocam as suas, como é que eu posso falar? As suas ideias, sobrepõem as suas ideias nesses países ditos mais fracos, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, do México e dos Estados Unidos na união do NAFTA, do Bloco Econômico da América do Norte, onde o acordo comercial entre o México e os Estados Unidos beneficia praticamente só os Estados Unidos. O México, obviamente, vai ter uma vantagem ali, porque senão estaria no acordo, só que não há um direcionamento social, apenas econômico, entende? As pessoas ainda morrem naquela fronteira dos Estados Unidos com o México. As pessoas ainda não podem transitar, só o capital. Afinal, a gente está no capitalismo, não é verdade? Então, num mundo em que a gente prioriza o dinheiro ao invés das almas, ao invés das pessoas, nós estamos fadados ao fracasso, ok? Milton Santos, grande geógrafo brasileiro, disse em seu livro Por uma Outra Globalização que a globalização ela tem três vertentes. Aliás, ela tem duas vertentes já estabelecidas e uma outra que pode vir a ser um futuro. Em que a primeira, quando ele fala de fábula, quando a gente fala de fábula na gramática, a gente remete a um texto, né, fantasioso, onde tem animais que no final da história tem uma moral. Mas aqui na ideia é justamente essa questão da fantasia, é de mostrar o fantástico, o fabuloso perante os nossos olhos. Quando a gente abre um Instagram, quando a gente abre, quando liga a televisão, aquelas propagandas, aqueles caras, aquelas mulheres lindíssimas, os carros mais caros, os melhores perfumes, as melhores roupas, tudo isso é uma fábula. É para brilhar os nossos olhos. Mas enquanto que, na verdade, ela é muito mais perversa. E aí entra no segundo ponto do livro. É a perversidade dessa globalização. É a perversidade de colocar gente que não tem condição de ter aquilo, vislumbrando aquilo, sem ter a condição de nunca alcançar aquilo, e ainda essa pessoa se sentir culpada por não alcançar aquilo que essas grandes corporações fazem. Compreende? Já dizia Racionais naquela música Nego Drama. Você disse o que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem whisky Red Bull, tênis Nike e fuzil. Se você fala pro favelado que o que é bom é tênis Nike, Red Bull e fuzil, o favelado também quer ter. Só que ele vai conseguir do jeito dele. Compreende como as relações sociais estão tensas cada vez mais por conta da fábula? E a outra seria uma sociedade mais social. Uma sociedade onde o social fosse acima do capital. Então é isso que ele traz, uma ideia futurista, uma ideia utópica, né? Uma ideia sonhadora, digamos assim, de uma sociedade um pouco mais igualitária e menos desigual. Beleza? Galera, agradeço demais. Tenham todos uma excelente semana aí. Nos vemos na próxima.